Boa noite. Nós estamos mais em uma aula da Escola Técnica Circuito no curso de Operador de Processos Químicos e Petroquímicos. Bom, gente, conforme nós vimos lá no nosso aplicativo Zoom, a nossa aula online ao vivo, eu estou fazendo essa gravação conforme nós combinamos. Então, nós iremos estar falando sobre ligação metálica. O que vem a ser ligação metálica? Eu defini ali, né, que ligação metálica também é conhecida como a teoria de mar de elétrons. Antes de eu falar sobre essa teoria, vamos recapitular as outras ligações que nós já vimos. Ligação iônica. Nós estudamos as ligações iônicas. A ligação iônica é uma ligação de metal com a metal. A ligação covalente é a ligação de ametal com ametal. E agora, quando nós estudamos agora a ligação metálica, nós vamos entender que é a ligação de metal com metal. Beleza, gente? Bom, o que vem a ser uma teoria? Existe uma diferença entre teoria e definição. Podemos assim dizer, a grosso modo, que definição é aquilo que é aceito no meio acadêmico. Em todo o meio acadêmico há um bom senso a respeito de um determinado assunto, aonde todos aceitam uma definição para um determinado assunto. Já a teoria, há controvérsias, ok? No meio acadêmico, não é aceito por todos, há uma divergência. Então, aqui nós podemos ver que eu estou falando sobre uma teoria, ou seja, a teoria do mar de elétrons ou nuvens de elétrons, como queiram. Eu disse ali, escrevi, que são os íons cátions. Só para recordar, o que são os íons cátions? São os elétrons da última camada que tende a ter 1, 2 e 3 elétrons lá na última camadazinha de cada átomo de um elemento químico. Nós estudamos isso quando estudamos as distribuições eletrônicas. Então, tende o cátion a perder, né? O cátion 1, 2 e 3, ele tende a perder porque ele doa esses elétrons. Bom, eles ficam numa posição fixa neste mar de elétrons, aonde os elétrons ficam livres entre eles e vão formar aglomerados reticulados, ok? Bom, e essa teoria é a teoria que é mais aceita no meio acadêmico. Bom, mas as ligações metálicas, elas têm também as suas características, as suas propriedades. E entre as suas propriedades, todo metal ele tem um brilho metálico, que é uma característica dele. Se nós pegarmos e puxar o brilho com uma flanela, né, uma estopa, o que for, nós vamos observar que ele terá um brilho. Por quê? Porque é a característica do metal. Nós também podemos ver uma outra propriedade que é muito importante, que todo metal ele tem uma boa condutividade térmica e elétrica elevada. O que é condutividade? Imaginemos um ponto a um ponto B de um determinado metal, tá? Então, ponto A, ponto B, por onde passa a corrente, por onde flui a corrente elétrica. Daqui do ponto A, imaginemos, até o ponto B. Isso é uma condutividade. Então, nós sabemos também que os metais nobres ou mais nobres, exemplo, ouro, prata, né, são de melhores condutividades, mas não é viável, ok?
Então nós usamos o cobre. Se eu pegar um fio elétrico, como por exemplo, esse fio aqui que está em minhas mãos, e eu descascar, tirar essa parte aqui de plástico, né? De borracha, melhor, o que que vai acontecer? Eu vou encontrar ali um fio de cobre. Então o cobre, ele é um metal e tem uma excelente condutividade térmica, ok? E elétrica. Bom, nós sabemos também que os metais têm uma densidade elevada, ok? Outra característica, tem pontos de fusão e de ebulição elevadas. O mercúrio, ele é o único metal, né, que existe, mais um, mas vou fixar aí no metal, no mercúrio, é o metal, podemos dizer que é o único metal que é líquido, encontrado na natureza. Então, mercúrio é encontrado na natureza na sua forma líquida. E nós temos o gálio, que ele a uma temperatura aproximadamente a 30 graus centígrados ou Celsius, ele começa a derreter, a quebrar. Então, se eu pegar um metal galho e colocar em minhas mãos, o que que vai acontecer? Eu consigo ali quebrá-lo e ele vai derreter, porque o nosso corpo tem uma temperatura maior do que 30 graus, ok? Bom, resistência à tração, o que que é isso? Os metais, eles suportam a tração, eles são fortes. Um exemplo, eles são muito utilizados em pontes suspensas, né? As pontes que são metal de aço, né? O que que vai acontecer? Composto por metais de aço, suporta a tração. Pode passar ali caminhões, ônibus, carro, que eles são bastante resistentes. Bom, uma outra característica é a maleabilidade e a ductilidade. O que é maleabilidade? Maleabilidade é uma propriedade que nós podemos cortar o metal, tanto em chapa como em lâmina, ok? E a ductilidade é quando nós transformamos o metal em fios. O exemplo que eu acabei de citar aqui agora, eu raspar aí um fio comum, eu vou encontrar, né, dentro dessa borracha do fio que eu raspei, fios de cobre, ok? Então, quando isso acontece, nós dizemos que está acontecendo uma ductilidade. E maleabilidade é cortar em chapa e lâmina. Beleza, galera? Bom, nós temos aí também uma outra característica, que é que os metais formam ligas, tá? O que é liga? Aquilo que eu expliquei anteriormente a vocês. As ligas são união, assim podemos dizer, de metal com metal, ok? Exemplo, eu tenho aqui um metal conhecido muito, né? Aí, o nosso conhecido bronze. O metal bronze, ele é composto por cobre, Cu, estanho, Sn, ok? E aí, nós formamos o bronze. Bom, uma aplicação, podemos assim dizer, do bronze. Medalhas olímpicas aí, né? De competição, não precisa ser olímpico. Qualquer medalha, né? Nós temos aí o bronze. Objetos, né? De decoração também são feitos de bronze, ok? Bom, depois nós temos um outro exemplo, que é o latão. O latão, ele é composto por cobre e por estanho, né? Também. E nós podemos aí verificarmos que o latão, ele tem aí
uma aplicação que é nos encanamentos, né? Encanamentos hidráulicos, né? Nós temos aí o latão, não só, né? Mas existe aí os próprios latões, né? Onde há armazenamentos, né? Bom, e depois nós temos aí o magnálio. O magnálio é muito conhecido, é formado por Al, alumínio, e Mg, magnésio, a 8 a 20%. E nós temos um exemplo, são as ligas leves das rodas de automóveis, ok? Então, nas rodas dos automóveis, nós encontramos o magnálio, que é composto por alumínio e magnésio, a uma porcentagem de 8 a 20% aí. Depois nós temos aí, conhecido nosso, que é o ouro 18 quilates. Como eu havia dito a vocês, não existe só ouro, né? Nesse metal. Há ouro, AU é ouro, AG prata, CU cobre. Há uma porcentagem aproximadamente aí de 25%. Nós formamos aí o ouro 18 quilates. Então vocês observam que a liga é a união, ok? De um metal predominante juntamente com outros metais que vai ali reforçar, dar maior resistência, porque às vezes o metal ele pode ser muito mole, ou pode, né? E aí não suporta ser transformado em utilidades para nós. Bom, e com essa aula nós concluímos as ligações que nós aí estudamos, a ligação metálica. Nós concluímos com ela. Então, nós vimos a ligação iônica, a ligação covalente, e nós estamos vendo aí a ligação metálica. Ok, galera? Então, é isso aí. Bom dia quem for assistir essa aula, uma boa noite, uma boa madrugada, né? Eu sei que vocês aí trabalham, não tem um tempo hábil, né? Um horário específico, né? Essa aula ficará gravada lá no nosso canal do YouTube, ok? Vocês, é só acessar lá, Professor Marcos Leite. Obrigado, tchau, até a próxima.